de ouvir a opinião alheia e é do time que consegue discordar sem virar um troglodita, bem-vindo ao podcast A Patricinha e a Roqueira, um programa descontraído onde duas amigas com opiniões e especializações distintas opinam sobre a realidade, os fatos cotidianos e metem um bedelho na vida dos convidados. E hoje, para ter a vida metida a um bedelho, nós temos ele, que é australiano, grego, brasileiro, libanês, ele é um verdadeiro cidadão do mundo. Ele é o maridão da Rita, é o paizão da Paulinha. Ele morou no Brasil, mas ele queria mesmo era sumir daqui. Sumiu! Ele é formado em TI, mas é Masterchef por paixão e padeiro no final de semana. E há um ano ele descobriu que também é amante do rock and roll e adora tocar guitarra elétrica. Ele que veio conversar com a gente sobre imigração. Se você for, eu quero ir também. O queridíssimo Paul Sapontzakis. Bem-vindo, Paul! Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. Muito bom ver vocês aí. Todo mundo bonito, bacana, todo mundo saudável, né? A gente tá gravando só o áudio, né? Mas a gente dá um jeitinho na cara, né, Kelly? A gente sempre dá um jeitinho. Opa, você até batão. Tô bonita, gente. Então, para começar, pô, eu já quero te fazer a pergunta de abertura. Como que tá a pandemia e o lockdown para você? Primeiro, diz aí onde que você tá, que a gente sabe que você não tá aqui no Brasil. Bom, eu moro aqui na região metropolitana de Washington, D.C., né, na capital dos Estados Unidos, precisamente assim, em Maryland, né, que é o estado de Maryland, que fica uns 30 minutos até a Casa Branca, vamos dizer assim, um ponto de referência, né? E o meu trabalho fica lá no centro de Washington mesmo, né? Mas em janeiro, final de janeiro, eu comecei um novo trabalho e comecei o trabalho em casa, né? Então, até hoje, não conheço o meu escritório, não conheço os meus colegas pessoalmente, então, tudo no virtual. Caramba! Então, no meu trabalho anterior, eu já estava trabalhando de casa desde março, né, no lockdown, e eu achei até bacana, né, essa coisa de trabalhar de casa, né, que eu particularmente, eu gosto, né, de trabalhar no silêncio, né, então, quando tinha muito barulho, movimento no escritório, isso me tirava o foco, isso me irritava muito. Então, me adaptei super bem, né, com essa coisa de trabalhar em casa, no meu cantinho lá, em silêncio, sem ninguém enchendo o saco, me chamando, ligando toda hora e tal, né? Então, eu também super me adaptei, viu? Não, nem quero voltar mais. Eu mudei de emprego também durante a pandemia. E eu só fui conhecer o escritório no início desse ano, que eu fui conhecer. E aí, cara, o que eu achei, assim, bem, bem ruim é porque eu sou uma pessoa muito relacionada, né? Eu converso demais, eu tô o tempo inteiro conversando com o povo e tal. E, cara, conhecer as pessoas só no virtual é muito ruim. Aí você chega na empresa, não tem aquele laço, não rolou aquele almoço na sexta, aquele happy hour, isso me fez falta. Não, faz realmente, a parte social eu sinto muita falta, né? Com trabalho, dos colegas, né, de você ir lá no bebedouro e bater um papo na hora do cafezinho, né, assim, é legal, claro, né, mas na hora do trabalho eu mesmo tenho que concentrar, né, eu tenho que focar e tal, eu preciso do meu silêncio, né. Você não é desses que trabalha ouvindo música, não? Às vezes, né, mas como tem sempre que estar no telefone e tal, então não dá para ficar 100%, né, ouvindo música. Eu só espero que a Kelly não trabalhe ouvindo música, porque como ela é psicóloga, entendeu? Tá errado isso aí, né? Mas assim, eu não consigo estudar ouvindo música. Se eu tiver que estudar, eu já até tentei, assim, algumas coisas, algumas playlists que diz que aumenta a concentração. Não, já vi também. É muito fácil eu perder a concentração, então eu tenho que ter uma imersão mais focada. A música não funciona bem, não é nem só por causa do meu trabalho, não, a música. Às vezes eu viajo na música da recepção, isso aconteceu já, tipo, que música tá tocando? Aí eu perdi a palavra essencial que o cara tava falando aí na minha frente. Se fodeu! Não, eu não posso também nem trabalhar, nem estudar ouvindo música. Música para mim tem que ser hobby, passatempo mesmo, de fato, porque eu não consigo fazer nada que exija concentração se eu estiver ouvindo música, porque eu começo a viajar na música, eu começo a cantar, daqui a pouco eu começo a dançar e eu empolgo, aí não é legal, imagina, eu começo a dançar no trabalho. Dependendo ainda da música que eu estou estudando ou estou ouvindo, não é mesmo legal mesmo dançar. Não é bacana. No trabalho não, pelo menos. Eu sou daquelas ainda que repita a música. Se a música for boa, eu paro tudo que eu estou fazendo e repito a música.
Quem nunca? Mas o que é curioso, o que está acontecendo no meu trabalho, né? Tudo que a gente fazia pessoalmente, a gente está tentando, né, fazer o máximo virtualmente, né? Inclusive o lado social, né? Então tem os happy hours virtuais, né? Tem os momentos que a gente chama water cooler, né? Aquele momento de bate-papo na hora do almoço, que você junta todo mundo só para bater papo, que não seja assunto de trabalho, né? Você pode conversar sobre qualquer coisa. Então, assim, muitas coisas a gente fica tentando, né, engajar todo mundo, né, no lado social do trabalho, para não ficar só, né, aquela coisa repetitiva de reunião atrás de reunião, back to back, né, o tempo todo que fica, porque você passar 8 horas da frente no computador é muito cansativo. Nossa, com certeza. Mas você está passando 8 horas da frente do computador em home office também? Também. Até mais, não? Às vezes mais, mas eu tento me policiar, né? Então, para ficar menos, né? Então, quando entre uma reunião e outra, eu saio da frente do computador, vou para a cozinha, tomo um café, eu faço alguma coisa, vou ver se minha filha está fazendo o dever dela direitinho e tal, só para mim, né? Dar um break do computador. Isso é uma coisa também o home office trouxe, né? A capacidade da gente escolher melhor como a gente lida com os intervalos. Que hoje a gente tem acesso a outros estímulos, a outras relações que, de repente, naquela continuidade não existia. Até cochilar à tarde. Olha, que meu chefe não escute meu podcast, mas tem dia que eu trabalho 10 horas, mas tem dia que eu trabalho 4. Pois é, porque eu acho que até otimizou nesse lado das reuniões, entendeu? Aquelas reuniões fatídicas que você fica correndo atrás do rabo, que às vezes você tem muito mais o que fazer para adiantar o seu serviço. Até essa impessoalidade que está rolando, porque você realmente está sem outros relacionamentos, entendeu? Então, assim, a coisa tem que ficar um pouco mais objetiva, eu acho que é a tendência. E aí você otimiza esse tempo com a sua produção. Eu não quero voltar, não. Se eu puder escolher, eu não quero, não. Se for para mudar, inclusive, de emprego, eu vou perguntar, tem como trabalhar remoto? Mas eu acredito que a pandemia vai trazer um grande impacto também para o mercado imobiliário, porque, assim, no meu microcosmo, eu não tenho nenhum número relacionado, mas o que eu tenho ouvido de pessoas que entregaram empresas, ou seja, alugavam espaços, e que, de repente, o home office falou assim, a gente nem precisava de tanta sala, olha só, esse cara tá... Porque isso também é uma economia para a empresa, e eu tenho percebido isso, assim, por isso que eu estou falando, no meu microcosmo, mas eu acho que a tendência vai ser dar uma enxugada nessa questão. Vai sim. O que essa pandemia vem mostrando para todo mundo é que é possível você trabalhar de casa, ou mesmo você não precisa estar na sua casa, você pode estar em umas férias trabalhando, né? Você pode estar no resort. Não, pera, calma. Tem limite nessa vida. Mas isso é legal, você pode levar o seu trabalho com você. Não, você, gata. Isso é muito louco. Aqui nos Estados Unidos, no final, Unidos, o limite é você. Nos Estados Unidos tem uma modalidade de vida chamada você está vivendo uma vida de laptop, ou laptop living. Laptop living. Você, por exemplo, muitas pessoas são empresárias, elas não têm um escritório fixo, né? Essas pessoas que são empresárias bem-sucedidas, elas viajam o mundo inteiro com laptop, e o laptop é o trabalho delas. Tem um e-commerce bem-sucedido. Esse é o tipo de laptop living que eu ia querer, viu? É uma coisa muito possível, muito presente em muitas pessoas por aí. Muito viável, né? E muito viável, exatamente. E eu acho que é super saudável você ter uma vida assim. Né? Eu sempre acho que Hollywood, ou o cinema numa forma em geral, não vou dizer nem só Hollywood, é uma profecia de alguma coisa que virá, entendeu? Assim, mesmo que não seja tudo aquela realidade absoluta, mas alguns, eu gosto de chamar de memes, alguns fragmentos vão ficar. Tem um desenho animado que eu amo, que chama Wall-E. Vocês já assistiram esse desenho? Que é um robozinho que fica na terra, que ele fica recolhendo lixo. Eu acho sensacional aquela pegada, exatamente isso, e quando mostra as pessoas, não explica nada sobre as pessoas, você não sabe por que as pessoas moram ali, você não entende nada, mas você vê as pessoas, e as pessoas estão lá com o seu notebook, no seu mundo, entendeu? Flutuando ali, todos eles não olham para o lado, e ali estão trabalhando, sabe? Estão vivendo, estão indo num shopping, mas estão trabalhando. Eu sempre tenho a impressão que eles não estão viajando num Facebook ali,
Quando eles estão ali. Eu sempre tenho a impressão que eles estão produzindo alguma coisa, mas de uma maneira tão individual e levando a vida junto. Eu acho sensacional aquele filme. O que eu estava me referindo também assim, é uma modalidade de vida que você tem uma liberdade geográfica, né? Sim. Se você tem uma independência financeira, você também tem uma liberdade geográfica, né? Então, você pode, né, rodar o mundo trabalhando com seu laptop, fazendo seus negócios, suas reuniões, suas consultorias, né, seus investimentos, N possibilidades, né? Então, Minha meta de vida é ser igual a Loki, que viaja só para lugar fantástico e trabalha ali Só com tipo, uma pendrive no noite. bolso. Só com pendrive no bolso. E tá tudo certo. Tem nem excesso de bagagem. Não. Agora falando um pouquinho do nosso tema, Paul, como é que rolou essa decisão de morar fora do país? E outra, você casou e foi ou você foi depois que você casou? é uma longa história, vamos começar pelo princípio. No princípio, Eu estava em Brasília, trabalhava na Embaixada da Austrália, né? Como eu sou australiano, então trabalhei 8 anos na Embaixada da Austrália em Brasília e eu vim aqui para Washington para fazer um treinamento, né, pela Embaixada, e já tinha uma irmã que morava aqui, né? O esposo dela é economista do Banco Mundial, então já morava aqui há alguns anos. Aproveitei para visitar eles também e eu me encantei com a cidade, né? Eu falei, caramba, eu me vejo fácil morando aqui, né? Apaixonei. Me vejo fácil, né, com essa vida. Surgiu a oportunidade de eu aplicar para uma vaga, né, na embaixada daqui, né? Era a mesma área que eu trabalhava em Brasília, e aí eu consegui, eu me candidatei para a vaga, fui selecionado e mudei para cá. Nessa época, eu e a Rita já estava namorando, né, já há alguns meses. Então, eu decidi vir para cá, ficamos mantendo a nossa relação à distância, por mais ou menos 1 ano. Ela veio aqui me visitar. Guerreiro. Olha, graças à internet, né, que isso foi possível, porque se isso fosse nos anos 80, sem internet, não tem como. 90 também era mais complicado. 90 não tinha todos os aplicativos que tinha hoje, né, então Skype, MSN na época, né, então videoconferência, celular, então ela veio aqui me visitar, ficamos noivos e marcamos nossa data de casamento no Brasil em dezembro de 2008. E depois do casamento, ela mudou para cá também, comigo, né? Ah, legal. Teve aquele aperto, então. Você, meu filho, você tá aí tem 1 ano já. Ou, né, desocupa aí a parada ou oficializa logo o negócio, pelo amor de Deus. Mas, Paul, você é grego de nascimento, assim? Você foi alfabetizado com português? Você fala tão bem, eu escuto o sotaque. Obrigado. E o português não é uma... aliás, grego não deve ser uma língua fácil, mas, assim... o português também não é uma língua fácil. Eu nasci na Austrália, né? Minha mãe é brasileira, meu pai é grego. E com 2 anos, meus pais mudaram para o Brasil. Então, eu praticamente fui alfabetizado em português, né, aí em Brasília. Então, a minha primeira língua foi português, né? Então, depois que eu voltei para a Austrália por alguns anos, eu aprendi inglês, porque com 2 anos eu não aprendi a nem falar direito, né, mas imagina inglês. E você, aí é uma curiosidade, né? Tipo aquela coisa assim, mudo pensa, né? E que você pensa em que língua? Que língua que... Você tem uma voz interna, e é em que? Em português? Português, Como diz, meu idioma mãe é português. E usado muito mais o inglês, provavelmente. Sim, não, aqui, né, para trabalhar é só inglês, né? Mas dentro de casa, 100% português, até com nossa filha, né? Ela só quer falar português dentro de casa. Se a gente fala inglês com ela, até dá bronca na gente, né? Não, gente! Português, papai! Tá bom, tá ótimo. Acho que tá bom, né? Porque, né? Mas para ela é tranquilo, então, ser bilíngue, né? Porque o colégio dela é americano. Quando ela tá fora de casa na escola, ela só, né, com os coleguinhas, com os professores, só inglês. Mas dentro de casa, ela só quer falar português. Que sensacional. Essa questão da língua, quanto mais jovem, se adapta muito melhor, assim, até nessa troca, assim, rápida. Mas sempre vai... Por que eu perguntei em que língua que ele pensa, o Paul pensa? Mas sempre tem uma que a gente se sente mais confortável. Sim, como se fosse assim, caso, a gente tem que pensar menos para falar. Porque, por exemplo, pensando no podcast, assim, até nas dificuldades em termos de individualidade, até nesse processo de imigração,
o processo também de o quanto você fica mais hiperativado por estar num ambiente desconhecido. Então, algumas pessoas, elas têm até um tempo diferente até para se adaptar a isso. Então, a criança, ela tem uma adaptabilidade maior, mas, ao mesmo tempo, ela sempre tem um ponto de origem, como todos nós, né? Porque, como o Altair, um neurologista que eu sempre cito, a criança não é um adulto pequeno, mas o adulto é uma criança grande, né? Então, assim, a gente sempre tem um ponto de ser mais confortável. Então, o português, para ela, se torna mais confortável. Sim, se torna um pouco confortável. E eu acredito que dentro da cabecinha dela ela pensa em inglês, né? Porque quando ela está brincando sozinha, então, né? Ela, né, tem os bichinhos dela, os brinquedinhos dela, sempre fala inglês com eles, né? A não ser com o Cebolinha, né? Ela tem um bonequinho do Cebolinha que é a paixão da vida dela. Então, o Cebolinha 100% presente lá em casa, né? Então, ela faz as coisinhas do Cebolinha. E, pô, como é que ficou o lance da saudade? Você morando aí e tal. Sua irmã tá aí, que você falou, né? Tem uma irmã, que é mais velha que eu, e tem uma irmã, que é a mais velha de todas, que tá em Brasília, né? Morando aí. E tá cuidando da nossa mãe, né? Que minha mãe já tá na idade mais idosa, então... Assim, a saudade do Brasil a gente sempre tem, né? A gente sempre tenta, né, ir ao Brasil pelo menos uma vez ao ano. Não agora, né? No último ano, com a pandemia, não foi possível, né, de ir ao Brasil. A última vez que tivemos aí foi em 2019. Mas a gente sempre sente saudade, né? Do contato com os amigos daí do Brasil, né? Família, a gente sempre tem contato, né? Através da internet, WhatsApp, Facebook. Mas, assim, o contato direto a gente sente falta mesmo, né? Realmente da família. E sempre que, quando era possível, os parentes vêm aqui visitar a gente, né? Passar uma temporada no verão ou no inverno para ver a neve, né? Aqui de Washington. O que dá mais saudade, das praias do Brasil ou do pão de queijo? Das praias do Brasil, porque o pão de queijo eu faço aqui. Pelo amor de Deus! Kelly, você entrou no perfil dele lá do Instagram? Nossa. The Greek Baker. Pelo amor de Deus, eu tive que jantar mais cedo, porque eu falei assim, cara, não vai rolar de jantar mais cedo, vou ter que jantar agora, porque senão eu vou comer a tela do computador aqui. Pelo amor de Deus, pô, como é que rolou esse negócio aí? Tipo, acordei, vou fazer um pão, virei padeiro. Como é que foi isso aí? Eu sempre, né, adorei, né, cozinhar, entreter os amigos, né, chamar para jantar, um churrasco, um almoço no fim de semana, né, por exemplo, fazer uma paella, uma feijoada, né, um risoto bacana. Então, eu gosto também de experimentar, né. Aqui em Washington tem restaurantes da culinária do mundo inteiro, desde do asiático, francês, italiano, sul-americano, africano. Ainda que eu ainda não experimentei da culinária da Etiópia ainda, né? Mas está nos meus planos de experimentar. Eu ouvi dizer que é uma coisa assim muito interessante. Mas essa coisa assim de como eu comecei essa coisa do Greek Baker, eu estava aqui. Vou te falar uma coisa: a dura realidade daqui dos Estados Unidos não tem muita vida social. Ainda mais a gente que é estrangeiro, o americano não é muito acessível. Não se relaciona, né? Não se relaciona, assim, com os estrangeiros. Entre eles, os americanos, sim, né? Então, quando é estrangeiro, eles ficam assim. Mas aí eu falei assim, olha, vou começar a fazer pão de queijo, começar a oferecer aí para os amigos, para quem quiser, né? Para os brasileiros que estão com saudade do pão de queijo do Brasil e tal. E aí os amigos, eu quero, então, beleza. Aí eu criei lá um perfil só para poder, né? Postar as comidas que eu faço, os pão de queijo, só para fazer uma graça, né? E aí a coisa foi, né, tomando assim uma certa proporção. E o estômago assim, é universal, né? Exatamente. O trigo é universal. E você conversa muito bem, você dialoga muito bem, oferecendo uma boa comida. Todo mundo, né, quer comer, quer experimentar, né? É claro, também tô cagado de fome. E aí eu falei assim, eu vou fazer isso no meu tempo livre do fim de semana, né? E onde eu morava era um condomínio de casas, né? Se chama de townhouses aqui, né? São aquelas casas germinadas, né? E aí, no grupo lá do condomínio, no Facebook, eu falei assim, olha, gente, estou oferecendo aí, quem quiser, eu entrego amanhã, no domingo, né, baguete, ou pão de queijo, brioche e tal. E o pessoal, ótimo, quero. Eu falei, poxa, o pessoal está gostando, né, então vou continuar. E aí, partiu daí. Né? Eu queria um vizinho assim, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, queria e não queria, né, porque se eu tenho tão acessível
pão de queijo, brioche, baguete, esse tipo de coisa, e eu ia precisar de um guindaste para sair de casa. Eu como muito. Nossa, eu amo pão, gente. Pão pra mim não me embora. Assim, todas as vezes que eu fiz dieta, quando eu tinha que cortar pão até hoje, minha felicidade é de manhã, é de verdade. A minha refeição preferida é pela manhã, eu sentar e comer meus 2 pães. Eu como 2 pães de manhã. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Não me tira esses 2 pães. Comer um 2 pães pãozinho. francês, aquele pão francês que não é francês, né? Entendeu? Que a gente chama de pão francês. Eu tenho que comer 2 pães franceses com café. Seja com o que for. Às vezes eu boto queijo, um presunto, só uma manteiga, qualquer coisa, mas eu tenho que comer meu pão. Foi na padaria, acho que tropeçou e foi comprar pão. Eu comecei a aprender, né, a fazer a baguete, foi justamente essa saudade que a gente tem daqui do pãozinho francês do Brasil, porque aqui não tem, né? Aqui ou é o pão de forma, aquele sanduíche, ou é o tal do bagel, né, que é aquele pão, parece um donut, um buraco no meio, né, que é um pão judaico, né, que é uma febre aqui, o americano adora o tal do bagel, né. Não, se não colocar nada, pra mim não tem graça nenhuma. E a Rita odeia o tal do bagel, então... Tamo junto, viu, Rita? É nóis. Aí você foi agradar a Rita. Agora a gente chegou quando começou tudo. Aí a Rita aprovou, aí você levou pra vizinhança. Ó, a Rita aprovou, gente. Ó, pode ir. É bom, pode ir, vai na fé. Claro, tem que ter aprovação dela. Na floresta quem manda é o leão, na lagoa quem manda é o jacaré, no mundo quem manda é o homem, e no homem quem manda é a mulher. Olha, quem manda é a mulher, quem manda é a mulher. E tem planos pra voltar, pô? Nem fudendo. Não, olha, a gente sim pensa, né, em voltar, né, mas a gente não sabe quando ainda, né? A gente estava até pensando em voltar agora no ano que vem, mas essa questão da pandemia, né, a gente vamos esperar como é que vai ser e tal, né, porque para poder voltar, né, eu sei que as coisas aí no Brasil não estão, assim, muito convidativas, né, para arrumar emprego também não deve estar muito fácil. Né? Nossa, eu achei um Lorde o Paul agora. As coisas no Brasil não estão muito convidativas. Que o bicho tá pegando, tá tudo fodido aqui. Aí, pô, um Lorde australiano, né? As coisas não estão muito convidativas, tá? Realmente a situação não está muito agradável e a gente aqui só... A gente tá fudido! Paulo, você vacinou? Vacinei, já estou. E você ganhou o quê? A imunizado. maconha, a cerveja? Como é que é essa parada, assim, que a gente vê as notícias assim, ó, se vacine nos Estados Unidos, tá, uma vacina é um beck, uma vacina é uma cerveja, ingresso pro jogo de golfe ganha uma cerveja. Porque a teoria que passaram aqui, a ideia que passaram é que, assim, os Estados Unidos comprou muita vacina e nunca na história americana eles ofereceram vacina, assim, porque aí tudo, né? Capitalismo total. E não tem o SUS. E aí o que acontece? Existem muitos negacionistas e de uma certa maneira a população não tá correndo atrás da vacina. Então a piada acontece assim, parece que tem outros locais que oferecem a vacina, ou como se fosse um posto de vacinação, e esses locais oferecem alguns mimos. E aí de vez em quando chega um meme assim, ó. Estados Unidos está oferecendo, igual eu falei, um beck, a cerveja, um jogo, um ingresso para um jogo. Eu achei isso sensacional, eu ri demais. Quando eu vacinei, ninguém me ofereceu nenhum presente, não, mas eu vou Você foi no lugar errado, tá vendo? Eu tentei no lugar errado, mas eu vou reivindicar meu presente agora. Rapaz, eu que já tô querendo oferecer. Eu que tô querendo oferecer essas coisas para eles me vacinarem aqui, tá difícil. Nossa, eu nem preciso. Eu tô numa fase assim, eu nem preciso. Quero só a vacina. Não, eu que tô querendo já é um presente, né? eles. Essa vacina, realmente, já é um presente enorme, né? Pô, vou te falar. Não, e tá rolando uma CPI da Covid aqui no Brasil, que o bicho tá pegando demais. Esse é o tipo de reality que eu gosto, entendeu? É essa treta que a gente fez aqui um episódio sobre o BBB, né? Que a gente falou sobre a vida dos outros, aquela coisa toda, porque que a gente se interessa tanto. Esse tipo de reality eu gosto, entendeu? Essas tretas rolando. Ó, o pau quebrando, pá, eita, boa! Briga na baixa, pai! O pessoal dá depondo, né? Estavam depondo, aí vira o
relator e fala, você é um mentiroso. Eu falei assim, fala pra ele mesmo, na cara dele, ele é um mentiroso, dá na cara dele, tem que prender, tem que prender. Essa treta eu gosto. Bagaceira! Quando você mudou pra aí, foi burocrático pra você ter nacionalidade australiana, pra você foi suave na nave? Não, então, quando eu fui selecionado para trabalhar na Embaixada da Austrália, eu vim para cá foi com um visto de trabalho patrocinado pela Embaixada, né? Eu não estou aqui com um green card, né? Então, enquanto você está trabalhando, né, num organismo internacional ou uma embaixada com visto patrocinado pela organização, você pode morar aqui enquanto você tiver um contrato de trabalho. E você não tem o green card? Não tenho green card. Ah, já era, já casou com a Rita, agora não tem como arrumar outro não, vai ter que esperar agora. Então, mas assim, a possibilidade de eu conseguir um green card aqui é quando eu me aposentar, né, no visto atual que eu estou, eu tenho a opção de aplicar para o green card, né, eles dão esse direito, né, para eu poder ter essa opção de ficar aqui com o green card, ou se eu não quiser ficar aqui, eu volto para o meu país de origem, né, para o Brasil, ou para a Austrália, ou então para a Grécia, né. Você tem, eu vou usar a sua expressão, você tem uma liberdade geográfica. Exato. E a Paulinha tem mais, né, ela tem 4 nacionalidades, eu tenho só 3. Ai, coitado, ele tem só 3, ai, gente. Tá difícil para todo mundo, né? Poxa vida. Olha, de falta de opção para... Não, vocês praticamente têm um trailer. Eu acho que a aquisição de vocês é ter um trailer, levar a casa com vocês. Mas como é continental, sei lá como é que vocês se viram. Vou te falar. E os seus amigos? Pô, fica mandando mensagem muito para você, assim? Você virou a referência dos seus amigos nesse lance de imigração? Porque... eu passei um período em Vancouver e, nossa senhora, o que eu mais ouço na minha vida, o que eu mais ouvia naquele período é como que foi, como é que é aí, o que que você fez e o que que precisa fazer, me passa o caminho. Eu já tinha textos prontos já para mandar para a galera, com os links, já montava e-mails, só encaminhava. Me passa seu e-mail. Aí, você já estava treinando para ser coach. Você já estava treinando para ser coach, porque lembra que eu falo que coach é aquele que já passou por um caminho, aí explica para o outro como é que vai? Você poderia ser um coach. Né? Nossa, ficava com preguicinha. No início, né, sim, né, os amigos, né, os parentes sempre entravam em contato perguntando como é que está sendo, né, como é que faz, tal. Mas agora não, assim, o pessoal já sabe que eu estou morando aqui há muito tempo, acho que já passei bastante informação para eles, né. Ah, entendi, nossa, porque, pelo amor de Deus. Nossa, as pessoas me perguntavam tanto assim, mas como é que é lá, aconteceu? Gente, é tipo um outro país só, mas com as mesmas coisas, tem um trabalho, tem uma casa, tem ônibus, é a mesma coisa. Você morou quanto tempo lá em Vancouver? Quase 1 ano. Não, foi ótimo, um período ótimo que eu passei lá, mas eu ouvia muito isso. Nada, que era para morar mesmo. Eu fui para trabalhar lá, mas eu não fui já com um trabalho pronto, não. Eu sempre fico perguntando assim, às vezes, eu não tenho nenhuma vontade de morar fora, eu tenho vontade de passear fora, entendeu? E às vezes até por um bom tempo, mas assim, falar, eu vou me instalar em algum lugar. Primeiro que eu sou uma cagona de línguas, assim, eu não sou tão versátil assim. But the second time I have control the match. Mas depois que inventaram o Google, eu me sinto mais segura. Porque qualquer coisa você no Google, eu vou confiar muito mais no Google. Eu já falei que eu quero ser adotada pelos meus algoritmos, né? Então, assim, eu cuido muito bem deles. E, assim, agora, eu acho que a dificuldade é um pouco o que vocês estão falando o tempo todo. Não só os amigos perguntando, mas é essa ideia, assim, porque são culturas também diferentes. É gente como a gente, mas da mesma maneira que a gente tem uma liberdade geográfica, a gente tem uma limitação cultural, que algumas coisas não acontecem no tempo da nossa cultura. Então, por exemplo, os vínculos. Não é só porque, eu acho que também se alguém se vier assim, de outro país aqui para o Brasil, talvez fale uma queixa parecida, que talvez o brasileiro seja muito disponível, mas esse vínculo mesmo não aconteça. Sabe o que é esse vínculo, assim, do tipo, que a gente falou de ser amigo, né? Essa coisa que você chama, você deixa de ser aquele status de colega, ou seja, colega, quem é colega? É aquela pessoa que a gente divide algum espaço por algum tempo. Isso é um colega, eu não escolhi estar ali.
Ele está ali, ele já estava ali quando eu cheguei, então eu tenho que me relacionar com ele. Agora, o amigo é aquele que a gente tem uma opção, ó, eu quero, vem cá, me liga, me chama para sair, cria expectativas, tudo. E eu acho que a cultura dificulta isso. Então, uma pessoa que esteja disposta a morar em outro lugar tem que ter um pouco de desapego disso, não tem que ter, não? Tem. Eu vou te falar uma coisa aqui, pela minha experiência de estar morando aqui em Washington, o que a gente percebe é que aqui em Washington é uma cidade assim, muito passageira, né? Então, é uma cidade muito internacional, porque tem embaixadas do mundo inteiro aqui, são os maiores organismos internacionais estão sediados aqui, né, como o Banco Mundial, o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, muitas pessoas de fora vêm trabalhar aqui nesses organismos internacionais, né, passam alguns anos, ou então até aposentam aqui e vão embora. Então, muitas das amizades que a gente fez aqui são pessoas que, né, trabalham, né, nos organismos internacionais, em embaixadas, passam um tempo aqui e vão embora. Então, quando a gente conhece uma pessoa, você conhece um brasileiro, por exemplo, encontra um brasileiro aqui no prédio, aqui brasileiro, tem uns brasileiros, a gente nem força assim, para ter uma amizade, assim, porque a gente sabe que o pessoal vai embora. Ai, meu Deus! Que dolorido! Não, é uma realidade triste. Ai, eu me apegava aos brasileiros que eu encontrava em Vancouver de um jeito. Nossa, que eu queria que eles fossem na minha casa, eu queria ir na casa deles. E umas coisas que eu descobri lá que foram assim, que eu não sabia, que é só quando você tá lá mesmo que você descobre, né? Por exemplo, fazer a unha, né? Cara, ninguém faz unha como brasileira. É verdade essa. Eu não sei como é que a Rita tá funcionando aí, ou ela faz a dela, ou ela tá fazendo com a brasileira. Pois é, é uma pessoa que tem um lado do cérebro evoluído. Eu ainda não consegui evoluir essa parte do meu cérebro que consegue fazer a unha das próprias mãos, entendeu? Então, lá em Vancouver, eu ia fazer a unha e tal, tinha acabado de casar, então a gente tá sempre com a unha bonitinha, aquela coisinha fofa, né? E, cara, todo salão que eu ia, o pessoal fazia igual a cara deles. Eu falei assim, pô, não vai rolar, vou ter que arrumar um salão brasileiro aqui. Aí achei na internet um que ficava a 50 minutos da minha casa. Bicho, e eu ia nesse salão. Quando eu cheguei lá, elas viram que eu era brasileira, elas, nossa, me acolheram. E a gente começava a conversar, e a gente trocou telefone, me mandava mensagem e tal. E aí teve uma das manicures que ela me falou uma coisa que eu achei, assim, foi quando eu fiquei chocada, que era uma coisa que realmente eu só ia descobrir se eu chegasse lá. Ela me falou assim, que tinha uma comunidade brasileira lá, para que eu fizesse mais parte dela, para que eu me integrasse mais com ela, principalmente quando estivesse chegando o inverno, porque o Canadá, né, em geral, tem um índice altíssimo de suicídio de estrangeiros, principalmente de brasileiros, porque vai ficando frio, vai ficando frio, a gente vai perdendo vitamina D, essa coisa toda, e a gente é um povo muito relacionável, e aí o brasileiro vai entrando em parafuso e se mata. Nossa. Pira mesmo. Aí ela falou assim, se chegar o inverno, você ainda estiver aqui, liga pra gente, vem pra cá, a gente faz um churrasco. Entra em depressão, né, Lu? Eu acho que o organismo entra em depressão. Muita gente volta pro Brasil nas férias, quando é inverno lá, e quem não volta tem que se ficar junto dos outros lá. Um desses amigos que eu fiz aqui, é um brasileiro, né, ele veio para cá porque a esposa é sueca, né, diplomata. Altamente globalizados, amigos do Paul. E ele já mora na Suécia já há uns 30 anos, né, casou lá, criou filho lá e tudo, então, e aí ele falou que na Suécia o alto índice de suicídio é porque essa falta, né, de luz, né, do dia, né, porque quando é inverno lá, 2h30 da tarde, já está escuro. Deprê, gente, é deprê. Você tem um período curto, né, do dia com luz do sol e olha lá, né. Aqui não chega a ter tão longe assim, né. Aqui quando está o inverno, está fora da época do horário de verão, o dia acaba às 4h30 da tarde. Então, às 4h30 já está escuro, aquele breu, né? Então, por isso que o costume aqui é o horário de verão começar em março e termina a meados de outubro, mais ou menos. Então, você tem um período bem longo. Bem longo. Com horário de verão, justamente para você ter um dia mais
mais comprido, né? Mas esse negócio de dia comprido, para mim, foi um tormento quando eu me mudei para Vancouver. Porque a gente mudou, eu não lembro que estação do ano era, mas os dias eram realmente bem mais longos. E a gente está acostumado a jantar quando tá de noite, né? Então, assim... Exatamente. Quando anoitecia, que a gente falava assim, opa, vamos jantar. Mas e você olhava no relógio, o sol tinha se posto às 9h30. Exatamente. Isso foi uma das coisas que a gente estranhou muito aqui, né? Assim que a Rita mudou para cá, a gente saía, as pessoas, né, quando convidavam para a gente jantar, assim, não, vem para cá jantar aqui em casa. Ah, sim, claro, que hora. A gente pensando assim, uma coisa 8h30, 9h30. 6 da tarde. 6 da tarde. Quem é que janta às 6 da tarde? Fala sério. Quantos anos você tem? Minha avó janta às 6 da tarde, pelo amor de Deus. Quando a gente saía assim à tarde, 6 horas da tarde, assim, vamos para o pessoal lá no restaurante jantando lá com prato, né? Servindo lá, jantando às 6 da tarde, às vezes 5h30 da tarde, o pessoal está jantando. Então, é o costume daqui, né? Então, justamente por causa dessa coisa, né? Do horário, por causa do inverno, o horário, né? O tempo de luz do dia é mais curto, então as pessoas jantam naquele horário, porque, né? Da 8 horas da noite, o pessoal já quer dormir. Não, negócio. Mas era o que eles eram obrigados a fazer frente ao ambiente. Porque, assim, eu amo estudar psicologia evolucionista no sentido assim, porque quando a gente vê alguns fenômenos acontecendo, a gente sempre tenta explicar esse fenômeno dentro de uma função evolutiva, né? E aí o fenômeno saudade, que é uma palavra que não é, talvez eu nem sei qual é a palavra que eles usam em termos de, porque saudade é uma palavra em português, né? Uma palavra, né? Mas a questão de por que a gente quer regressar ao nosso ambiente ou por que a gente fica presa aos nossos referenciais. Porque se a gente pensar em termos de evolução, é o mesmo organismo que nasce agora, é um organismo que nasceu há 200 mil anos atrás. Então, a ideia de você sentir saudade é totalmente viável porque faz com que você regresse. Porque muitas vezes, se você pensar numa savana perdida, se você começar a andar muito e procurar outras coisas, pode ser que uma hora você se perca. E esse perder, você não retorna, ou seja, você não se reproduz, não coloca o seu gene para frente. Então, é importante, de vez em quando, a gente voltar para o nossos, quando a gente percebe que ali a gente não vai encontrar o que a gente está procurando. Exato. Porque essa que é a grande sacada de muitas vezes também a gente diferenciar o ambiente da gente. Porque a gente entender que o ambiente, ele é só um cenário, mas as nossas origens se formaram em outro lugar. Então, essa divisão é necessária até para que a gente não perca a nossa identidade, porque você falando aqui dessa questão do frio, eu me lembro de um paciente meu que morou na Alemanha. Ele conta que na Alemanha, em determinadas épocas do ano, eles desligam esses relógios que marcam termômetro na rua. Exatamente por isso, que o frio é tão forte que não faz diferença se você souber a temperatura ou não. Mas é justamente para não incentivar essa sensação a mais. Porque quando você tem certeza da temperatura, aí você tem consciência no momento que você está. Então, essa reconfiguração, às vezes, para algumas pessoas, são momentos diferentes. Então, imagina a gente que tem uma postura forjada num país tropical, entendeu? Então, o frio é altamente depressivo. É muito depressivo. Então, é para fortes. Eu ainda admiro muito quem realmente está disposto a ir lá fora, porque... gente, não gosto de frio. Nunca gostei. Quando eu vou morar em Vancouver, eu morei em Vancouver, eu falo, como? Mas você odeia frio? Gente, mas dentro das casas não é frio. Nos ônibus não é frio. Você não vai ficar o tempo todo. O tempo inteiro. Você não fica passeando na rua, não, Kelly? Pelo amor de Deus. É exatamente isso. Você só passa frio se quiser, né? Porque aqui, né, você tem toda a estrutura para não passar frio, né? Esse meu paciente alemão também, ele já me preparou para quando eu for para um país frio. Ele falava assim para mim assim, Kelly, proteja os pés. Nice. Proteja os pés. Eu já sei sobreviver no lugar frio. Eu vou proteger os pés. Então, as casas aqui são 100% equipadas, né, com calefação, com ar-condicionado, para o verão também. No
comércio, em shopping também, tudo é climatizado, né? Restaurantes, tudo mais. Tanto é que quando a gente teve aí no Brasil, em 2019, foi em junho, era inverno. E aí passamos um fim de semana em São Paulo e eu passei frio. Apesar de estar acostumado com frio lascado daqui, né, de Washington, às vezes você pega uma sensação térmica de menos 20. Aquele frio puto de congelar a piroca. A gente passou frio, estava 5 graus em São Paulo, mas a gente estava dentro do restaurante, eu estava tremendo de frio dentro do restaurante, porque não tinha calefação. Esse costume, mas eu acho que aí é um motivo que eu teria aprendido também a fazer pão, viu, Paul? Porque de jeito nenhum que eu ia na padaria no frio de menos 20 graus. Nem fodendo! Eu prefiro aprender a fazer pão aqui em casa. Pelo amor de Deus, jamais. Mas agora tem delivery, tá muito mais prático. Não, aí, fantástico. Mas você que faz o seu delivery, e aí? Jesus Christ, né? Eu não sei, você está falando de fazer pão, eu me lembrei de uma, eu não lembro que apresentadora, que era naquele Home Health, que era um canal, ela falando que quando ela estava triste, aliás, quando ela está feliz, ela faz um pão, quando ela está triste, ela amassa 2. Eu achei sensacional ela explicando lá, dando uma receita, e ela é toda fofinha, eu não lembro o nome dela, porque foi um programa aleatório. E aí ela contando da experiência dela, que quando ela tá feliz, ela faz pão, quando ela tá triste, ela faz 2. Não deve ser muito libertador amassar também. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Paul. Uma coisa que eu vivi bastante, assim, queria saber se você viveu também. Você já viu, assim, as pessoas que aqui no Brasil são tipo porras loucas, mas quando viajam para fora, principalmente para os Estados Unidos e tal, andam na linha direitinho? Ah, não pode beber na rua, a pessoa não bebe na rua. Ah, não pode fazer zoeira depois de que hora, a pessoa não faz. Gente, por que as pessoas fazem isso? Aqui é troglodita, quando chega lá nos Estados Unidos, anda na linha, que é uma beleza, gente, nunca vi. É porque aqui... pode falar, Kelly. Eu ia responder com um ditado que eu adoro, que é passarinho que come pedra sabe o cu que tem, entendeu? Lá fora não é assim não, gente. Eu me lembro um chefe meu, podia ser não sem noção, ele foi preso porque estava mijando na rua no Uruguai. Ele foi preso, algemado. E aí quando ele voltou, porque ele atrasou a delegação todinha que tinha ido lá para um congresso por causa dessa merda que ele foi fazer. Encheu a cara Ele estava no outro boteco do lado do hotel, encheu a cara e foi, achou. Que ele não sabia de onde saiu tanta polícia. Aí ele foi preso, né? E aí, é isso, né, gente? A gente vive num lugar que as consequências são mais retardatárias. Lá, as consequências são mais imediatas. Imediatas. Deve ser. Você acha que é por isso, Paul? Bom, aqui, eu sempre digo, né, para as pessoas, aqui nos Estados Unidos é considerado o império da lei, né? Aqui a lei é seguida à risca, né? Se você não anda na lei, você é penalizado, né? Aqui as pessoas vão preso até por questões de andar dirigindo, né, embriagado. Então aí você vai ter a ficha suja para sempre, pro resto da sua vida. Né? Aí você é obrigado a fazer o bafômetro, não? Porque aqui você pode optar, né? Não é. Aqui não tem o tal do bafômetro, mas eles têm como te testar para saber se você está embriagado ou não, né? Então, e aí eles tinham que ir para a delegacia, vai fazer o exame e tudo mais, está comprovado que está embriagado, e aí você vai para o tribunal. Vai para o tribunal, vai ser julgado, vai passar por um processo penal, né? Caraca, mas é mais ágil esse processo, não é? É mais ágil, mas você fica com a ficha suja pro resto da vida. Isso, e dependendo do estado onde você mora, tem um código diferente, né? Tem uma lei diferente. Então, tem penas diferentes. Então, é complicado. Então, ou você anda na linha aqui, ou você anda na linha.
É uma parada... E eu acho que isso as pessoas, às vezes, aqui no Brasil, quando falam criticamente sobre o nosso judiciário ou sobre as nossas leis, eu falo, cara, o Brasil é muito burocrático, a gente tem até excesso de leis. A gente não precisa brigar por mais leis, ou a gente nem precisa brigar por uma severidade maior da lei. A gente deveria, porque essa severidade também não é pedagógica. Tem, né? E a gente não só seguir, a gente precisaria ser mais ágil, porque esse hiato entre o que você comete e a punição nos deixa, enquanto sociedade, muito numa vulnerabilidade, numa sensação de impunidade. E eu acho que isso que a gente tem que mudar na nossa cultura. Então, quando a gente vê um Estado agindo um pouco mais rápido, isso mostra uma certa eficiência e a gente pode até ficar com mais medo, porque a ideia é de que a consequência é mais rápida, então a gente não vai ter tanto tempo de se defender. Então, na dúvida, faz o que é certo. Não vai fazer merda, hein? Desse negócio cultural, né, que a gente tá falando e tal. Aqui no Brasil a gente gosta muito de festa, de farra, essas coisas todas. A gente bebe muito, né? Misericórdia, a gente bebe demais. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Eu lembro de uma vez que eu viajei com os amigos, inclusive, fui para Nova York. E a gente foi num restaurante bem bacana lá e tal, e cada um tomou, tipo, um copo de 600 ml de cerveja, né? Cada um tomou 3, na verdade, cada um tomou 3, né? E tinha uma promoção nesse restaurante que era assim, se você bebesse um copo daquele de 600 ml de cerveja, você levava aquele copo para casa, e eram copos bem bacanas e tal, e cada um tomou 3 na mesa, né? Cara, o garçom, quando veio trazer a conta da gente, ele estava incomodado porque ele tinha lá 12 vouchers para entregar pra gente, que a gente ia tirar 12 copos lá da promoção. E eles, nossa, mas vocês beberam muito. Eu falei assim, beberam muito, tá doido? É porque não foi em Goiânia, né? 2 long neck? Você tá reclamando de 2 long neck, meu amigo, por copo? Não. Quando a gente foi retirar os copos, a gente foi reprimido pela mulher lá que estava retirando os copos. Ela falou assim, esses 12 vouchers aqui e tal, são para vocês e mais quem? A gente, não, é só pra gente. Ela olhou pra gente assim, vocês beberam tudo isso? A gente, não, errou. Aí, beleza, a gente pegou cada um os seus 3 copos e tal, e a gente foi andando para uma farmácia, porque lá, vou te falar, em farmácia vende cerveja também, lá o negócio é bem doido. E vende cigarro. E vende cigarro na farmácia, super apropriado também. E aí a gente chegou na farmácia porque a gente pensou assim, cara, a gente só tomou esses 3 copos de 600 ml cada um, vamos fazer um after aí na casa de um de vocês, beleza, vamos. Aí a gente foi na farmácia e a gente comprou o quê, né? Bud Light. E falando isso, eu odeio Bud Light, mas comprei Bud Light, né? Quando a gente colocou assim, 2 packs, né, de 6 na mesa, a mulher falou assim, vocês beberam, a mulher da farmácia, vocês beberam tudo isso no restaurante XPTO do outro lado da rua e ainda vão beber mais 12? Quero a identidade de todos vocês. Eu achei que ela não fosse vender. Sério, ela falou assim, não, pra que isso, gente? Não precisa não. E ela pagando o sapo. A gente ouviu o sapo do garçom, a gente ouviu o sapo da menina da chapelaria que entregou pra gente os 12 copos, a gente ouviu o sapo da atendente da farmácia. Eu já tava me sentindo culpada de beber. Já achava que era uma mensagem divina, né? Alguém tá querendo... Gente, aqui o pessoal quer saber de me vender mais. Pelo amor de Deus, você já vai. Só tomou 36 long neck, pelo amor de Deus, tá super em condição de tomar mais. Pega essa aqui por conta da casa. Bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair. E a Bud Light, que eu já disse que eu odeio, você gosta? Isso pra mim isso não é cerveja, isso é pra mim Skol com água. Não sou muito fã também da Bud, não. Mas eu sou mais... febre aí, né? Minha preferência é de uma cerveja mais encorpada, né? É uma febre aí, é tipo... Nossa, é tanta propaganda que dá vontade de tomar. Eu acho linda a latinha, a long neck, né, de alumínio, é uma maravilha, dá vontade de beber só por conta da latinha, mas aí eu bebo e falo, não vale. Não, aqui tem uma variedade enorme de cerveja, né, então tem também cervejas de outros países, né, cerveja da Jamaica, do Japão, Inglaterra, Alemanha. Você achou um vinho daí que você gostasse? Vinho, sim.
Sério, eu ralei um monte e não achei. Minha preferência aqui são os vinhos Bordeaux, da França. Mas aqui, na região onde eu moro, é muito conhecido também pelas vinícolas, né? Aqui no estado de Virgínia, que é aqui do lado. Agora, nessa época de primavera e verão, a gente sempre dá umas escapadas para visitar essas vinícolas, que é muito gostoso, né? Para você fazer uma degustação de vinho, passar uma tarde, fazer um piquenique com a família, com os amigos, é muito bacana. Agora dá para você ir, né, pô? A gente continua ilhado aqui dentro de casa, né, Kelly? A gente que sabe do nosso sofrimento. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Nossa, saudades numa balada, pelo amor de Deus. Nem tem balada, porque eu gosto de ficar sentada, mas só de... Não, cara, eu tô com saudade de boteco, qualquer coisa. Tô com saudade de gente, confraternização, farofa, qualquer coisa, assim. Farofa? Nossa, aquela coisa que a gente fica amontoada em algum lugar, entendeu? Eu quero é só me agrupar com alguém. Do que vocês estão falando? Eu não tô entendendo. Ai, eu odeio essas pessoas. Ai, gente, eu não conheço essa sério. Eu morava em Oxford. Não, eu tô falando sério. Eu não sei a pessoa mora tanto tempo lá fora que não sabe mais o que é balada. Olha aí, pelo amor de Deus, pô. Não, sério. Aham. Sim. Não, boteco aqui também, assim, tá liberado o boteco, mas as pessoas te veem com os maus olhos quando você tá no boteco, entendeu? Porque, porra, não pode aglomerar ainda, mas a galera tá todo mundo lá. É foco de Covid, né, galera? Tem que tomar cuidado. Né? Pois é, mas eles colocam, assim, um distanciamento social de 32 centímetros de uma cadeira pra outra. Obrigado, né? Super legal, eficiente, né? Nossa senhora, o que eu vejo de notícia no jornal, cara, falando assim, o Baixo SPTO foi multado, Baixo SPTO foi fechado, não sei o quê. Eu falei assim, mas também, né? Gente, vamos para os nossos quadros, então? Bora. Então vamos lá. Nossa, eu confesso que eu fiquei morrendo pensando num amigão sem noção e eu não consegui pensar, impressionante. No meio da semana eu penso em vários, né? Mas não consegui pensar em nenhum. Mas, Kelly, se você não falar o seu, eu vou falar o seu, viu? Aquele que você foi o amigão sem noção. Então começa você. Qual é o seu amigão sem noção? Assim, eu quero misturar o meu amigão sem noção e o aceita que dói menos, tá? Tá, vamos lá. Porque assim, eu e minhas tretas de Facebook, essa semana eu briguei por causa da história de Jacarezinho. Mas é treteira, misericórdia. Eu sou. Porque assim, tem uma coisa que, isso me abalou muito, essa história de 28 mortos, eu não sei se você viu, Paul, que a polícia invadiu, assim, isso mexeu muito comigo porque aí entra um amigão sem noção, eu vi muitos amigos meus comemorando isso. Comemorando? Comemorando, brigando, eu entrei nessa treta por causa disso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito favorável aos direitos humanos. É uma coisa que eu acho que é imprescindível para qualquer controle populacional, é pensar que a minha segurança está validada porque eu tenho o direito de me defender da mesma maneira que eu penso que a outra pessoa tem que ter. E de repente a gente vê um episódio onde 28 pessoas são mortas de uma maneira que você não entende como, e principalmente você vê crianças testemunhando essa violência. Uma pessoa foi morta na frente de uma menina de 9 anos. Eu acho que nenhuma criança de 9 anos merecia ver uma cena tão grotesca de alguém morrer à base de tiro de fuzil. Nossa. E aí, esse é meu amigão sem noção que estava comemorando isso, porque não ter noção disso, e inclusive um amigo me fez essa pergunta. Ele falou assim, Kelly, e aí se um vagabundo desse pegasse sua filha? Eu respondi dessa maneira, eu falei assim, é aí que eu acredito mesmo nos direitos humanos, entendeu? Porque eu ia acabar com a vida desse cara, eu ia acabar com a família desse cara, eu ia acabar com a genética desse cara, todos os genes dele. Então, como não sou eu que decido, eu tenho um estado maior e eu tenho que aceitar que dói menos, eu tenho que aceitar meu luto e entender que a gente tem um estado que vai fazer justiça. Então, é isso que eu queria misturar, esses dois conceitos, entendeu? Onde a gente tenha que ter uma passividade em relação a esperar um Estado mais justo, mas ao mesmo tempo porque a gente acredita que as coisas vão dar certo. Então, eu tenho noção de onde eu estou e eu tenho noção do que vai acontecer. Então, eu queria misturar esse meu amigão sem noção, porque a gente não comemora a morte alheia de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que a ciência, a humanidade evolui para a gente manter a vida e não acabar com ela. A gente tem que lutar por justiça. Esse cara tem que ser tirado do Estado, esse cara tem que ser afastado, alguma coisa tem que acontecer.
mas não existe a pena capital no nosso país. E aceitar que dói menos é aceitar que os direitos são para todos. Não interessa, direitos humanos é para humanos. Não é para humanos direitos, é para humanos. Então, é a mesma maneira que eu não sei como vai ser meus filhos, eu não sei, eu confio muito neles, mas eu quero direitos humanos para eles. Eu quero que, se um dia meus filhos se meterem numa treta, eles passem por um julgamento justo. Então, eu luto pelos direitos humanos. Sabe o que eu acho assim, interessante? Toda vez que eu vejo alguma coisa como essa acontecendo e tal, um bandido que foi morto, alguma coisa assim, é claro que, sei lá, me vem um sentimento de, justiça, não tô comemorando e tal, mas eu sempre penso na mãe do cara. Eu sempre penso na mãe do cara, toda vez. Eu lembro que aqui em Brasília teve uma vez um cara que fez lá na Ceilândia, fez uma recepcionista de refém e tal, isso deu jornal, aquela coisa toda, e aí um atirador de elite, né, terminou com a vida dele e tal. Ele estava ameaçando a mulher, de fato, aquela coisa toda. Mas aí a mãe do cara estava conversando com ele. Ela estava tentando negociar. Já tinha saído daquele estágio que tinha um negociador, aquela coisa toda. Um monte de gente já tinha ido falar com o cara, e o cara estava inflexível, e a mãe dele foi falar com ele. Então a mãe dele estava falando com ele, aí ele afastou a refém do corpo dele, a senhora que ele afastou para terminar de falar com a mãe dele, ele levou um tiro na cabeça. Gente, esse tipo de coisa fica na minha cabeça o tempo inteiro, assim, por pior que seja a situação, é bandido, beleza, é foda, mas, cara, a mãe deve ficar numa situação, puta que pariu. Não que eu não acredite que tenha que existir em alguns momentos a intervenção sumária, entendeu? Eu também não nego essa parte, mas eu acho que, como o Stan Lee falava, né, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, o policial tem mais poder do que o bandido. Então, a gente espera atitudes grotescas ou tempestivas, precipitadas, e até mais vorazes do bandido. A polícia é um outro tratamento, é uma outra expectativa, porque esse meu amigo mesmo falou, nossa, mas você tem que ver que a nossa polícia, ela sofre muito, ela está sendo pressionada. Aí eu olhei para ele e falei assim, coitado então da gente, né? Se a polícia é a vítima, quem dera nós, então, população. Quem é que vai nos defender, né? Se a gente tem que proteger a polícia, quem é que vai nos proteger, né? Eu! O Chapolin Cora! Exatamente. Corram para as colinas! Corram para as colinas! Eu falo isso direto. Eu adoro. Qual é a história? Aí eu lembro que a gente trouxe? mora no Planalto Central, fudeu. A gente mora no Planalto Central, não tem colina aqui, não gente. tem, a gente tá lascado, velho. Puta que pariu. Fudeu de vez! E, pô, qual é a história que você vai contar pra gente de um amigo seu que foi sem noção? Ou quando você foi esse amigo sem noção mesmo? Sem noção. Bom, eu vou te contar uma história. Um amigo meu, muito amigo meu, uma época em Brasília até dividimos um apartamento juntos, e aí depois que eu mudei pra cá, já veio aqui visitar algumas vezes e tal. E aconteceu umas fofocas aí que ele, né, manteve uma distância comigo. Aí o que aconteceu? Ele, de vez em quando eu vi aí no Facebook, ele estava aqui em Washington, né? Alguém tinha tagueado ele estava aqui em Washington. Tá aqui em Washington, pô. Mandar uma mensagem para ele tá aqui em Washington, cara. Ignorava. Beleza, não quer falar comigo. Ok, não fala. Tranquilo. E não foi só uma vez, foi umas 2 ou 3 vezes. Mas quando a gente estava indo para o Brasil, da última vez, em 2019, né? A gente, dentro do avião, sentamos, pegamos nossas poltronas e tal. Eu tô olhando assim, eu tô falando, não acredito. Eu não acredito. Dentro do avião, no mesmo voo, indo para São Paulo. Olha lá, então, quem tá ali? Ai, meu Deus, não acredito. E agora, você vai lá falar com ele? Eu falei, agora, claro, né? Toma aqui no mesmo voo, se ele, né? Vou lá. Aí a gente tem um amigo em comum, né? Que ele teve também uma treta, né? Aí eu cheguei assim, né? Fui do outro lado assim da fileira, eu cheguei lá, passei por trás dele e falei assim, e aí, fulano, você que é um amigo do ciclano, né? Aí ele olhou, tomou um susto, né, quando ele me viu, né? Aí ele, não. Eu falei, e aí, tudo bem? Sim, tudo bem. E aí? Aí ele ficou assim, né? Aí eu senti, né, na hora aquela... Né, aquela vibração.
Aquele momento awkward, né? Bem awkward, né? Persona não grata. Você tá ali, então, qualquer coisa, depois a gente conversa. Né? Fechou a cara e tal, beleza. Aí o que foi? O que aconteceu lá? Você viu, né? Então, que situação, né? Então, beleza, o voo inteiro o cara ficou lá no lado dele, lá, né? E eu no meu, fiquei lá na minha. Quando a gente desceu também, quando chegou aterrissando em São Paulo, passamos lá, pegamos as bagagens, passamos pela alfândega e tudo mais. E aí ele foi na frente e foi pego na alfândega, teve que, né? A alfândega pegou ele para poder vistoriar as malas dele. A gente passou e ele olhou para mim, tomou outro susto, né? Eu nem falei com ele. Então esse é o amigo sem noção, né? Foi até padrinho do meu casamento. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Porra, não, aí é um outro nível de sem noção. Outro nível, Foi em Cuiabá pro nosso casamento. Porra, você casou em Cuiabá, pô? Cara, você casou de bermuda, né? Bermuda, a Rita casou de blusa de alcinha. Quase, né? Quase casei de bermuda. As galinhas estão botando ovo cozido em Cuiabá. As galinhas comem milho e devolvem pipoca. Bom, já que a Kelly não contou o amigão sem noção que estava esperando que ela contasse, contarei eu. Eu tenho uma amiga que é super sem noção, que no dia do casamento dela, foi ótimo essa. No dia do casamento dela, o nome dela é Kelly. Não sei se você conhece, não. Kelly Genari. Ah, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. No dia do casamento, olha a pessoa que inocente. Ela contrata, né? Um puta fotógrafo, puta filmagem, um mega casamento, aquela coisa toda. E aí, no dia da prévia, né, em que ela vai ser fotografada, se arrumando, aquela coisa toda, ela não sabia que ela ia ser fotografada. Aí ela virou pro fotógrafo e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Não, porque não sei o que. Não quero não. Pode ir embora. Sério? Sério, cara, mas pra mim até hoje, quando eu vejo, depois que Jesus eu entendi Christ. que a gente já tinha pago esse serviço. Eu não acredito. No pacote lá que o Lu contou, tava incluso lá. Eu não sabia, eu tava lá sentada, tava esperando. Aí o que o cara ia me fotografar? Quando o cara entrou com aqueles equipamentos, eu falei: o que você tá fazendo aqui? Ele: não, é porque a gente veio fotografar a prévia. Você fotografa essa parte? Pra mim era tipo você tá cozinhando, alguém fotografar a cozinha enquanto do banquete. Aí eu falei: não, pode ir embora. Eu dispensei todo mundo, ele teve a tarde inteira de folga. Eu dei a tarde inteira de folga. Gente, é muito sem noção essa minha amiga, pelo amor de Deus, o cara, pelo amor de Deus. E o aceita que dói menos? Qual é o seu aceita que dói menos que você trouxe hoje, Paul? Aceita que dói menos. É uma verdade que precisa ser aceita pela sociedade, que é verdade para um, geralmente não é verdade para o outro, mas a gente não liga não, a gente tá aqui é para tretar mesmo. Eu acho que você, compadre, tem que falar: glúten é vida. Glúten os celíacos não vão concordar, né? Mas tudo bem. Aceita que dói menos. Engorda porque come. Porra. Aceita que dói menos. É gorda porque come. Não, é meu metabolismo, é minha tireoide. Minha tireoide. É minha tireoide. Ai, é minha tireoide. Eu tenho tireoide. É minha tireoide, porque eu tenho uma. Ai, gente, essa realmente. Engorda porque você come, filho. Gente, a minha dica, se liga na dica de hoje, é para essas centenas no plural, obrigada, que está ouvindo os nossos podcasts. O nosso podcast de maior sucesso é o primeiro. Gente, ouve os outros. O primeiro é aquele que a gente faz de qualquer jeito. O primeiro é de qualquer jeito, que a gente tem problema de áudio, a gente tem problema de um monte de coisa, de iluminação, que vocês não viram. Porque de nariz. Nossa, de nariz. A Kelly ficou gripada, o nariz ficou entupido e tal. Gente, ouçam os outros, pelo amor de Deus, eu vou colocar isso até no meu Instagram, entendeu? Porque tem centenas de pessoas que ouviram os primeiros e dezenas que ouviram os restantes. Não, gente, o primeiro não é o melhor, vai ver os outros, tá? Léo, te amo, você que é o nosso convidado do primeiro, mas é porque a gente falhou muito com você. Beijo, essa é a minha dica. Kelly, qual é o seu Se Liga na Dica do dia? Uma coisa que você sabe que eu amo podcasts curtos, né? Nós tem 1h40 minutos. Mas essa semana eu até mandei para você, né, Lu? Eu descobri um podcast do Clóvis de Barros, gente. Eu ouvi. Meu sonho na vida seria ser aluna dele. Então, como eu não posso ser aluna dele presencialmente, eu sou à distância com esse podcast maravilhoso que ele fez e chama Pamonhas.
Então, o podcast Pamonhas do Clóvis de Barros, amo você. Ai, gente, é ótimo, ouçam. Qual é a dica que você traz pra gente hoje, pra gente poder encerrar esse nosso episódio? Faça seu próprio pão, é mais gostoso, é mais saudável. Você acha que eu tenho que investir numa máquina de pão, Paul? Fala, Paul. Olha, eu comecei a fazer pão porque eu investi numa máquina de pão, né? Essas máquinas que você bota todos os ingredientes, já sai o pão lá no outro dia prontinho, né? Mas sai naquele formato de pão de forma, né? Sim. Mas aí eu comecei a usar a máquina só para amassar a massa e depois eu fui fazer, né, o meu pão mais artesanal, né, e tudo mais, e fazendo a baguete, né, o sourdough. Ai, meu Deus, vou voltar na sua página agora antes de dormir, só para poder ter sonhos indecentes culinários. A minha mãe, quando eu era adolescente, ela fazia pão de queijo. E ela tinha uma máquina gigantesca, inclusive que funciona até hoje. Minha mãe faleceu tem 11 anos e funciona até hoje. Essa máquina está com a minha tia, que mistura a massa do pão de queijo, aquela coisa toda. Gente, eu e a minha irmã, a gente já entrou em porrada já para ver quem é que ia lavar aquela máquina, porque era um inferno lavar aquela máquina. Nossa, vou te falar, essas máquinas de hoje lavar são faz bênçãos. parte do trabalho. Não, essas máquinas de hoje são bênçãos, que você coloca tudo lá, fecha, aperta um botão e depois, tá um pãozinho de forma lá para você. Não fica sujo desse jeito, né? Agora para fazer pão de queijo, papai. Ei. E eram umas máquinas pesadas, assim. A minha mãe tinha uma que fazia pastel. Ela fazia a massa e abria. Tá vendo? Eu ia falar que era um milagre a gente não ser gordo na adolescência, Kelly, mas você era, então tá tudo certo. Eu sou. Eu nunca escutei. Não come isso, menina, senão vai perder o apetite. Nunca escutei. Nunca perdi o apetite. Meu sonho, eu achava tão chique, eu ia ficar triste, perder o apetite, ficar feliz, perder o apetite. Eu não queria comer em qualquer momento. Não, enfim a ironia, porque eu comia o planeta quando eu era mais nova e não engordava. Aí depois eu fiquei mais velha, eu não preciso comer nenhum planeta, posso comer assim uma cidadezinha de Itapu. Então, eu já nem ligo mais. Obrigada porque eu ainda tenho academia, pelo amor de Deus. Deus sabe a academia. Ai, gente, então, muito obrigada, Paul, foi muito legal ter você aqui. Nossa, me diverti bastante de novo, um dia ótimo. Um prazer enorme encontrar você, Lu, e conhecer você, Kelly, e também o Henrique. Muito bom. Espero encontrar vocês aí um dia pessoalmente aí em Brasília. Sim, ou a gente lá, né, Kelly? Por que não, né? Eu tô sempre no Instagram com as minhas loucuras lá. Treteira, não é loucuras, é com minhas tretas, aquela dia não, treta eu sou no Facebook, no Instagram eu até finge que eu sou normal. É aquele meme, né? Instagram, Facebook, não sei o que, Tinder. É porque eu não tenho LinkedIn ainda. Porra, como assim você não tem? Bom, mas olha, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, foi muito divertido, viu? Eu espero que você tenha se divertido também. Claro, eu que agradeço, foi super divertido e até uma próxima oportunidade. Com certeza. E você que está ouvindo a gente, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @LuluBomTempo, @Kelly Genari e Paul RS ou The Greek Baker? Qual que você quer promover hoje aqui, Paul? Pode ser o The Greek Baker. The Greek Baker, é isso aí. O padeiro grego. Olha aí, gente, que... Ai, meu Deus do céu, que Instagram fantástico. Esteja já comido quando vocês forem acessar. Segue essa dica também, que já é ótima, senão você vai passar desespero lá. Gente, foi ótimo estar com vocês aqui de novo, viu? Tchau, gente. Um beijo pra vocês.